provas, seminários, estágios, trabalhos em grupo, emprego, laboratório, movimento estudantil, namoro, lazer, tudo ao mesmo tempo. Você queria que o dia tivesse 48 horas, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo e a coisa não para? Respire. Você precisa dar uma pausa. Sejam bem-vindos ao canal Somos Universitários Missionários. Eu sou Marcelo Santos. No meio de tanta correria, de tanta pressão e de tantas necessidades acontecendo ao mesmo tempo na sua vida acadêmica, você precisa parar, respirar e se conectar com a fonte de vida, se conectar com a sua verdadeira espiritualidade. Senão, você vai entrar em colapso. Tem um texto bíblico em Marcos capítulo 6, de versículo 30 ao 32, em que nós lemos o seguinte: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Algumas lições que a gente aprende com Jesus nesse texto. Em primeiro lugar, você pode ter uma vida espiritual profunda, mesmo tendo uma agenda lotada. Talvez você nunca tenha parado para pensar isso, mas a agenda de Jesus era extremamente ocupada. O texto bíblico nos diz que em meio às pessoas que vinham para ser curadas, em meio às pessoas que vinham para ter uma palavra para a vida delas, para aprender alguma coisa, para receber um alimento, uma intervenção, Jesus não tinha tempo, e nem os discípulos, nem para comer. E até mesmo no meio de uma crise que eles tiveram, que foi quando Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, estava toda essa confusão e todas essas demandas e todo esse dia a dia agitado. Jesus tinha uma agenda tão cheia quanto a sua. E, no entanto, ele podia, mesmo no meio daquela correria, ele se conectava com Deus, com o Pai. Ele refletia a imagem de Deus e ele tinha essa comunhão íntima. Então você também pode, no seu dia a dia, na sua correria, nas suas mais diversas atribuições, você pode se conectar com a fonte da sua espiritualidade, você pode se conectar com o divino, você pode estar em paz consigo mesmo. Mas além desta comunhão constante, além desta comunhão que passa por todos esses momentos de tensão e de agitação, Jesus, o próprio Jesus, sentia a necessidade de dar uma pausa. Ele sentia a necessidade de sair do meio dessa correria para recarregar as baterias. Foi isso que a gente leu nesse texto. Vamos parar, vamos para um lugar deserto. E isso era um costume de Jesus. Em outros textos dos evangelhos, nós lemos que Jesus tinha o costume de se retirar para orar, de se retirar para buscar a comunhão com Deus. Isso não é religiosidade, isso não é uma tarefa mecânica que você faz para contar pontos com Deus. Puxa, hoje eu fiquei orando 15 minutos, então Deus, você está em dívida comigo. Não é isso. Isso é uma necessidade nossa. A gente precisa entender que o parar, o respirar, o buscar a Deus é uma necessidade nossa para recarregarmos as nossas baterias espirituais. Às vezes, a gente fica voando sem combustível. A gente, às vezes, fica enfrentando as coisas do dia a dia sem ter essa recarga que pode nos alimentar. E aí, quando a gente vê, a gente já está esgotado completamente. Mas como fazer isso na prática? Estabeleça, em primeiro lugar, as coisas que são prioridades. Você realmente precisa estar fazendo tudo isso que está na sua agenda, ou isso é uma pressão da sociedade, ou da família, ou de qualquer coisa? Planeje os tempos que você vai parar, porque às vezes a gente foge da nossa atenção para alguma atividade de lazer que não vai acrescentar muito na sua vida, algum joguinho, alguma rede social, e você perde um tempo com isso que você poderia aproveitar de outra forma. Planeje as suas pausas, planeje as suas paradas, planeje os seus momentos no dia em que você vai buscar a sua espiritualidade, em que você vai buscar Deus, e faça como Jesus, fuja.
fuja do meio da multidão, encontre o seu cantinho, encontre o seu lugar, nem que sejam 15 minutos a cada dia, aquele lugar para você se reconectar com Deus. Se Jesus precisava, você também precisa. Pare, respire, busque a Deus. Que Deus os abençoe. Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal.